Olá, está começando para a TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje temos aqui a presença do professor Carlos Sandando, do CCL, ou seja, do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O professor é professor da área de jornalismo, né, professor? E que hoje nós vamos aqui conversar sobre a rede social ou os diversos tipos de rede social. Professor, mais uma vez, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu já queria perguntar para o senhor qual foi a origem e qual é o significado e a importância das redes sociais nessa área de comunicação da nossa era. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Bom, a ideia de mídia social, como é colocado hoje, né, com essa participação do público na produção de conteúdo, ela acontece de modo bastante significativo a partir do momento em que as pessoas não precisavam mais dominar o código tecnológico para colocar informações na grande rede que é a internet. Então, a primeira ferramenta que aparece para isso são os blogs. Tá. A partir do momento em que as pessoas podiam escrever nos blogs, sem ter conhecimento de HTML, ou seja, não precisava montar uma página na internet ou na web ou qualquer outra plataforma digital, surge o quê? Esse conceito de mídia social, ou como coloca um grupo de norte-americanos, de estudiosos norte-americanos, ou e-mídia, nós, a mídia. Então, é a partir do momento em que essa barreira do código tecnológico, seja do HTML, que é um código simples, ou de necessidade de conhecimento de códigos tecnológicos mais avançados, quebrando-se essa barreira, as pessoas podem, então, participar no mesmo nível de outros produtores, os produtores tradicionais de conteúdos, né? Os comunicadores tradicionais, jornalistas, publicitários, políticos, né? Que têm uma participação na construção simbólica da realidade muito grande. Essas pessoas passam a utilizar a mesma plataforma, então, que esses comunicadores. Surgindo daí esse conceito do quê? De todos podem conversar com todos, a comunicação deixa de ser unilateral, de um emissor para o receptor, e passa a ser o quê? Uma plataforma onde todos podem discutir, ampliar o discurso, por exemplo, o discurso jornalístico. Então, as pessoas deixam de ser receptoras passivas de informação e passam também a produzir conteúdo. Mas não é uma forma, desculpe, professor, não é uma Claro. forma de banalizar, de certo modo, os meios de comunicação? Ou seja, aliás, eu queria perguntar, como é que fica o jornalismo nesse aspecto, tendo em vista que agora qualquer um pode se utilizar, como o senhor falou muito bem, dessas tecnologias? Não há um perigo, então, de uma banalização? Se, por um lado, o emissor, ele já, ou o receptor, ele não é mais passivo, né? Mas, por outro lado, não há um processo de banalização na comunicação? Porque, por exemplo, eu vejo no Twitter, muitas das vezes, eu estou aqui, sei lá, com a minha namorada, eu estou agora aqui jantando. Quer dizer, começa a ter uma série de informações banais. Como é que você vê isso? O que acontece, vamos primeiro lembrar que não é só a web, né? São todas as plataformas digitais que estão provocando esse tipo de mudança nas estruturas de comunicação. O fato da existência das mídias sociais possibilitarem essa produção colaborativa do conteúdo não significa que o trabalho jornalístico está datado, está suplantado, está aquele discurso, a mídia tradicional versus a mídia social. As plataformas digitais, elas agregam várias camadas diferentes de processos de comunicação. O que isso quer dizer? Que ao lado de uma comunicação jornalística, que tenha credibilidade, que tenha os valores éticos que nós, jornalistas, aprendemos tanto na universidade quanto no exercício diário da profissão, há o quê? Essas comunicações que interessam a pequenos grupos. Então, o Twitter, que você estava citando, por exemplo, tem tanto lá o Economist, o New York Times, o Estadão, a Folha, podem utilizar dessa plataforma para chamar os leitores para alguma reportagem no portal deles, ou seja, no formato que eles ainda adotam de jornal, aquela
hierarquização, aquela figura do editor, etc e tal, quanto o quê? Alguém colocando, olha, acabei de almoçar, etc e tal, que interessa apenas um grupo restrito de pessoas. Então, um problema das mídias sociais, um problema teórico, ah, e está tentando sendo resolvido pela o Google, está tentando trabalhar nesse sentido, é fazer com que essas camadas não se misturem. O Google está produzindo agora uma ferramenta para concorrer com o Facebook, que é o Google Me. E os estudos que o Google tem feito, o que apontou? A necessidade de separar grupos diferentes que você, na vida fora da internet, você administra muito bem essa separação, mas que nas mídias sociais digitais, elas se misturam sem que você tenha controle. Então, eu como professor do Mackenzie, eu tenho lá as minhas relações profissionais e docentes aqui no Mackenzie, com os outros professores, com os meus alunos, que é estabelecida de uma forma. Fora do Mackenzie, eu sou empresário, eu tenho uma agência de comunicação, eu tenho uma relação com meus clientes, eu tenho uma relação também de amizade, etc e tal. Então, esses grupos, eles vivem separados na minha vida. Agora, quando eu tenho um perfil no Facebook, esses grupos todos se misturam. De repente, estou falando, olha, vamos de uma festa, alguma coisa, alguma brincadeira que eu faço com a família ou com amigos, coisas que não era, por exemplo, meus alunos terem acesso. Mas se eu não tomo cuidado, se eu faço uma brincadeira familiar com a minha filha, com a minha esposa, alguma coisa no Facebook, isso fica disponível para os outros grupos que não, na vida real, ou na vida fora das plataformas digitais, eles não teriam acesso. Então, é um problema a ser resolvido. Que as plataformas, que as ferramentas hoje de mídias sociais, elas não resolvem. Elas não dão a oportunidade de você separar. Eu até compreendo, mas isso não acabaria como que havendo uma fragmentação na comunicação, tendo em vista que hoje, cada vez mais, na área da mídia, se faz necessário não haver essas fronteiras? A fragmentação ela já existe. Se a gente for recorrer a um velho conhecido do mundo das teorias da comunicação, McLuhan, essa fragmentação já vem ocorrendo desde antes do rádio até. O aparecimento da comunicação elétrica, o McLuhan vai situar esse processo de fragmentação lá no telégrafo. Então, a televisão, o rádio, já são estruturas de comunicação que trazem o quê? Essa fragmentação. É por isso que ele vai falar de aldeia global. Ao mesmo tempo que a gente tem essa amplitude, essa capacidade da gente falar com qualquer lugar do planeta, essa diminuição do espaço que a televisão já provocava, a gente tem o quê? Cada vez mais a gente fragmentado em pequenas tribos. Por isso também ele vai explicar as dificuldades que a gente tem. Tivemos a eleição agora aqui no Brasil, o que acontecia? As pessoas fecharam, em vez de discutir políticas, em vez de as mídias sociais serem um espaço para debater as necessidades políticas do país, as necessidades econômicas, sociais, virou o quê? Um espaço do quê? De confronto, um espaço que parecia de fato uma conversa de botequim. Por quê? As pessoas ficam fechadas em suas tribos e não conseguem o quê? Escutar o que as outras comunidades, pontos de vista opostos. Então é um problema, né, que essas plataformas trazem. O que a gente tem que perceber com as plataformas digitais? Que ela tem potencialidades democráticas. Sim, elas existem. As mídias sociais potencialmente são democráticas, mas essa democracia só vai acontecer, ela só vai ser efetivada se nós dermos um uso democrático para essas redes. Por si só, essas redes não vão se tornar um espaço de democracia. E aí que acontece o quê? A necessidade da gente trazer o quê? Profissionais da comunicação para que formatar, trabalhar esse espaço de uma maneira em que o diálogo aconteça e não seja esse espaço de confronto, esse espaço onde os fanatismos se degradiam. Então, mas eu queria então, no próximo bloco, discutir justamente, professor, essa questão dessas plataformas e digamos assim, do espírito da nossa época. Bem, mas nós vamos conversar isso no próximo bloco e você já sabe, né? Fique aqui conosco. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Carlos Sandano,
aqui do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mais especificamente do curso de jornalismo. Professor, nós estamos falando no bloco anterior a respeito dessas plataformas como o Twitter, entre outros, essas chamadas, essas mídias que estão vinculadas, que são redes sociais. O senhor estava falando a respeito dessa questão da democratização dessas mídias, né? Embora a impressão que me dá que, na realidade, não é o problema das plataformas, mas sim de como nós estamos vendo ou como se dá atualmente a estrutura comunicacional. Você estava falando, por exemplo, a respeito das últimas eleições, que até se pensou que, por exemplo, que na internet ia ter a maior discussão, né? Mas parece que não houve alguns estudiosos, alguns mesmo jornalistas, alguns analistas também, falando que a respeito sobre que não houve um tanto conflito, algo, ou seja, já havia uma plataforma política aqui no Brasil com o governo Lula e que, inclusive, independentemente de quem fosse o candidato do atual governo, iria, digamos assim, levar porque não tem nenhum problema, né? Então, isso se refletiu também nos meios de comunicação e aí nas redes sociais. Como é que o senhor vê isso? Em relação a esse exemplo da eleição brasileira, que a gente tivemos agora recentemente, acho que tem dois aspectos importantes para salientar. Primeiro, dentro desse espírito que a gente estava discutindo no bloco anterior, de que tipo de uso é feito das redes sociais no âmbito da política. Tá? Então, o que nós temos? Se a gente olhar, fazer uma análise assim, eu não fiz uma análise aprofundada do que aconteceu na eleição, apenas acompanhei também o processo todo, a gente vê que os momentos mais importantes, né, de destaque das redes sociais na campanha foram o quê? No momento de ataques a candidatos. Foi quando aquele episódio da bolinha de papel, da Globo e SBT, saiu do âmbito da televisão, foi parar no Twitter e virou o quê? O top trends, ou seja, virou o assunto mais comentado e os leitores o quê? Acusando, aí houve uma posição muito grande entre a mídia social em si e aquilo que a gente pode chamar de mídia tradicional, especificamente a Rede Globo, né? Houve, quando a Rede Globo tentou mostrar, né, que além da bolinha de papel, houve um segundo objeto a atingir o candidato José Serra, houve um movimento muito grande nas mídias sociais tentando o quê? Desmerecer a reportagem, o jornalismo feito pela Rede Globo. Inclusive, houve professores de imagem, né, pessoal que trabalha com imagem, mostrando a manipulação feita daquelas imagens do celular que o repórter da Folha de São Paulo teria cedido para a Rede Globo. Então, também muito forte nessas redes sociais. Né? SBT. O SBT, ele mostrou a bolinha de papel e a Rede Globo depois, em cima, mostrou que além da bolinha de papel, havia um segundo objeto que foi obtido com o celular de um repórter da Folha de São Paulo. Então, tem esse caso de uma oposição, de uma questão, olha, nós não somos mais manipulados, nós não somos mais massa, nós queremos participar do processo. Isso é importante. Interessante? Mas isso não é interessante? Isso é muito importante. E é onde eu acho também que é o crescimento da Marina. Mais ainda do que o próprio discurso ambientalista, a figura da Marina de ser uma pessoa aberta ao diálogo, diferentemente dos outros dois candidatos principais. Mas aí focando, mas assim, voltando a essa questão aí dessa ferramenta, professor, desculpe. Claro. Que me parece que isso que é o fundamental, né? Que é apesar de ter esse conflito, que o senhor havia apontado, né, nesse episódio, mas a impressão que me dá é que o fundamental não somos mais manipulados, né? E nesse aspecto, então, a própria imprensa... Eu acho que isso é uma ilusão de pensar que a gente não é manipulado. Porque nós estamos, em vez de submetidos ao código da imprensa, somos submetidos ao código tecnológico. Eu estou partindo da sua linha de raciocínio. Sim, é isso que eu queria explicar agora. Eu estou a partir da sua linha de raciocínio. Me parece, então, que isso não é importante. E aí, estava falando de uma outra maneira, já, por exemplo, das manifestações que houveram em relação às eleições em 2009, lá no Iraque, né, que teve uma manifestação e que também teve pessoas filmando, passando isso para o resto do mundo, e também mesmo essas imagens que foram de pessoas que não eram repórteres, jornalistas, eram cidadãos iraquianos,
Mesmo assim, há também um processo de manipulação. Mas, de novo, de qualquer forma, não é uma discussão que vai ao encontro a respeito dessa mídia tradicional, que tradicionalmente também é manipuladora? Manipulador em termos, eu acho que também esse é um tema que às vezes é muito mal colocado na universidade, uma dissociação entre o que é a realidade de uma redação, da manipulação, que há situações em que há manipulação, mas as redações, principalmente as grandes redações, seja do jornal diário, seja das revistas, das grandes revistas semanais ou dos programas televisivos, dos jornais televisivos, é um espaço de conflito. É um espaço também, já é um microcosmo onde a realidade é trabalhada, o quê? Entre as múltiplas visões das pessoas que fazem a redação. Então, a manipulação não é tão ampla quanto as pessoas que se manifestam contra a mídia, ou a imprensa, para falar mídia, né? A imprensa, para caracterizar, penso nas próprias redes sociais. Outro ponto é a imprensa em si, nós jornalistas, pararmos de entender ou de olhar para as mídias sociais como uma ameaça e entendê-las como o quê? Como uma oportunidade da gente melhorar o nosso próprio trabalho. Então, Você estava citando a questão dos né? testemunhais do Iraque. Foi uma coisa maravilhosa. O governo lá fechou os canais tradicionais de comunicação e houve o quê? Um escape de informação. Houve uma possibilidade de a gente trabalhar a partir do quê? Das pessoas que abriam a janela de casa e olhavam e estavam relatando o que aconteceu. Um exemplo ainda também maravilhoso a gente tem com o recente conflito lá no Rio de Janeiro entre a polícia e os traficantes. Tem um rapaz, um estudante secundarista, que tinha um blog sobre a comunidade lá no Complexo do Alemão. E ele usava o blog para falar do dia a dia ali da comunidade em que ele vivia. O que aconteceu? Com o exército e a polícia invadindo o complexo, colocando os traficantes para correr, ele começou a relatar o que ele via. Quer dizer, o testemunhal, a perspectiva de alguém que estava do outro lado, e nós, jornalistas, não estávamos lá, e sim essa pessoa. E aquilo lá, em primeiro lugar, evidentemente que o Twitter dele, né, o espaço do Twitter dele cresceu o número de seguidores, ele se tornou uma referência, o menino me parece também bem ponderado nas colocações que ele faz, e se torna o quê? Uma fonte, uma maneira de nós melhorarmos nosso trabalho jornalístico. Um outro assunto, um outro tema que está sendo muito discutido... Sem ser jornalista, no caso desse Sem ser jornalista. Mas esse acho que é o ponto que eu gostaria de tratar, de reforçar. Mas quando nós jornalistas estamos também à frente do processo, o resultado pode ser ainda melhor. Porque falta uma mediação, em geral. Aí você mesmo estava colocando no blog anterior. As pessoas, no geral, usam essas redes para falar desde banalidades até coisas sérias. Mas, enfim, Como é a nesse vida das caso, né? pessoas, é a nossa vida. Nós não somos sérios todos os momentos. Quer dizer, é o normal. As redes sociais, elas refletem o que somos nós, em todos os nossos momentos. E, então, carece do quê? De uma mediação jornalista. Quando essa mediação acontece, essas ferramentas digitais podem, de fato, se transformar em uma coisa, aí sim, revolucionária, que é o que está acontecendo hoje com esse vazamento dos documentos das embaixadas americanas no Wikileaks. O Wikileaks é o quê? Ele parte da ideia de colaborativa, ele recebeu o material das pessoas ao redor do mundo todo e esse material, diferente da Wikipedia, né, o conceito de wiki, ele não é imediatamente disponibilizado para as pessoas. Passa pelo quê? Pela análise de um grupo de jornalistas, para ver se aquele material de fato é verídico ou não, para ver a validade daquele material. Então é aplicado o quê? Um filtro jornalístico àquele material. E depois ele é disponibilizado para todos. Inclusive, em primeira mão, eles selecionaram alguns grupos jornalísticos ao redor do mundo. Então, essa mediação jornalística dá uma relevância que a gente está vendo essa crise mundial, que é o assunto de todos os jornais, de todos os governos hoje nessa semana. Usando de novo aqui o conceito de rede social, não se dá por meio simplesmente disso que o senhor acabou de falar, né? De um filtro, mas sim se dá de uma maneira imediata, né? Ou seja, e aí a questão é como de maneira imediata nós vamos usar essas redes sociais. Olha, nós vamos usar essas redes sociais para falar a respeito do conflito, como houve ano passado. A gente vai falar tanto ano do passado, conflito quanto... Então, isso que eu acabei de falar, né? Quer dizer, a respeito desse conflito que houve ano passado, lá no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, entre os traficantes e a polícia, ou vou falar
né, do que eu estou aqui no restaurante com amigos. E talvez então fosse necessário que essas redes sociais, elas pudessem, aí sim eu acho que o trabalho da mídia, de fazer um processo educacional que as pessoas pudessem diferenciar e não banalizar essas próprias redes sociais. O que eu acho nesse sentido do que você está colocando é que a mídia, ou a imprensa, começar a usar o termo imprensa, ela precisa, em primeiro lugar, parar de se submeter à tecnologia e usar a tecnologia ao seu favor, que é o caso do Wikileaks. O Wikileaks não é simplesmente um uso, a gente tem uma concepção jornalística para trabalhar com aquela ferramenta. Então, aí a relevância jornalística é muito maior. Em vez de, olha, vamos para o Facebook, vamos para o Twitter. Antes de ir, vamos pensar o que nós vamos fazer nessas mídias. Ou o que nós podemos construir uma mídia mais interessante do que essas redes sociais. Porque todas as empresas midiáticas hoje estão utilizando, principalmente o Facebook, que realmente é um espaço onde tem 500 milhões de consumidores. No sentido capitalista, você não pode deixar de trabalhar com 500 milhões de consumidores. Mas o que você faz? Quando você se submete às regras que o Facebook colocou para você instalar, você está colocando o seu conteúdo na mão de uma outra corporação. Isso é muito complicado. E isso as empresas de mídia estão deixando de perceber. É o que o Robert Murdoch fez uma aposta diferente alguns anos atrás. Falar, olha, não é porque que a internet tem conteúdo de graça que eu vou produzir um conteúdo caro, como o Wall Street Journal, o Washington Post, e disponibilizar de graça. Não, o meu conteúdo, se você quiser acessar, tem que ser pago. E é uma aposta que, só para terminar, que como também o jogo está aberto ainda, é uma aposta que hoje faz sentido com novas plataformas como o iPad e outros tablets, que voltou a essa ideia de conteúdo fechado, de conteúdo pago. Professor, desculpe, infelizmente, o nosso tempo terminou. Claro, né? Eu queria muito agradecê-lo e agradecer a esse acompanhamento que vocês têm feito conosco. E até o próximo Café Pensamento.